Vamos ouvir Sônia Guajajara, que é vice-coordenadora da COIAB. COIAB é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB, cuja sede é em Manaus. Então, atualmente, Sônia está em Manaus, desde uns 6 meses atrás, desde agosto, 2 meses, desculpe. Mas Sônia é graduada em Letras pela Universidade Estadual do Maranhão, foi técnica de enfermagem na Casa de Atenção à Saúde Indígena na FUNASA e professora da APAI, que é a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais, ou seja, crianças excepcionais. Então, eu acho que todos já sabem aqui, infelizmente, nem o Francisco Bianco, nem o Manuel Cunha, que eram os outros representantes de movimentos sociais, puderam estar aqui conosco hoje, mas, felizmente, Sônia pode estar e estamos muito felizes de ouvi-la. Bom, boa tarde a todas. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Como a Mariane já me apresentou, né? Meu nome é Sônia, sou do povo Guajajara, do Maranhão, Brasil. O Maranhão fica no nordeste do Brasil, né? Mas que é uma área ali meio que de transição, né? Ora é nordeste, ora é norte, né? Por estar numa área de abrangência da Amazônia Legal, aí a gente fica fazendo parte dessas duas regiões geográficas, né? Norte e Nordeste. Bom, o meu município é Amarante do Maranhão, a cidade de referência é Imperatriz, que é uma cidade maior, mais conhecida, né? E os povos indígenas do Maranhão estão em número de 8 povos, né? Com o povo Guajajara sendo o mais numeroso, que chega a uma população de mais ou menos 22 mil pessoas, né? E totaliza aproximadamente 30 mil indígenas no estado do Maranhão. Bom, eu quero agradecer aqui, assim, né, com muito gosto, à universidade por ter oferecido esta oportunidade de estar aqui falando para vocês, em especial a Mari, né, que foi quem se esforçou bastante para que eu conseguisse o meu visto, que não é muito fácil a gente conseguir esse visto para vir aqui aos Estados Unidos, né, e a Mari se esforçou bastante para que eu pudesse tirar esse visto a tempo, né, e também os contatos que Frutuoso fez comigo, em conjunto com a Julene, que ela disse que conseguiu enganar todo mundo, né, que ela usou um programa da internet para traduzir e falar comigo no e-mail em português, né? E ela dizia que não sabia e eu ficava, mas como que ela não sabe? Se ela está escrevendo tão bem, né? Então, só aqui que eu pude descobrir que ela estava usando esse recurso aí da internet para falar comigo, né? Então, agradeço a todos vocês, né, por terem proporcionado este momento aqui para mim. Acho, assim, uma responsabilidade tremenda, né, de poder falar aqui por último, tanto de falar por último, depois de tantos, como é que eu posso dizer, tantos experts terem falado aqui, tantas polêmicas, tantas visões, tantas opiniões diferentes, né? Também, tanto por falar por último, quanto por estar sozinha, né? Meus colegas, infelizmente, não vieram. Mas vamos ver, né? Eu não costumo muito também usar essa coisa de PowerPoint. A gente fez mais ou menos um improviso, assim, só para poder dizer que eu não tinha, né? Aí... Então, eu fiz junto com a Ania aqui. Se eu soubesse que o Foster era tão especialista em slides, eu teria ontem também perdido o jantar para ficar com ele e montar os meus. Né? E aí, certamente, eu teria feito uma sequência melhor, né? Mas tudo bem.
Acho que quando a gente vai falar convivência com experiência própria, talvez não precise a gente se preparar tanto, né? Porque a gente já flui naturalmente aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente vive, né? E eu sempre digo, não tenho títulos assim importantes como vocês, não sou nenhuma pesquisadora, mas que acho que para falar de nós mesmos, para isso a gente é sempre mestre, é sempre doutor, né? Bom, eu gostaria de frisar aqui um pouco as áreas da COIAB. Eu falei da COIAB, né? E recentemente eu estou na vice-coordenação da COIAB, que a Mariane explicou, é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira. Então, a gente trabalha com os 9 estados da Amazônia Legal, né? Então, assim, é uma área de abrangência muito grande, onde a gente tem assim, um trabalho e uma responsabilidade muito grande, porque a gente atua tanto na área ambiental, política, econômica, articulação com os povos, com governos, ONGs não governamentais também e governos. Então, a gente tem assim, um trabalho muito grande. Embora a gente nem sempre vê muitos resultados, mas a gente está ali o tempo todo, lutando, defendendo, né? Porque um dos principais objetivos da COIAB é lutar pela defesa dos direitos e interesses dos povos indígenas da Amazônia. Então, a gente sempre procura estar ali junto, né? Procurando garantir esses direitos. Então, a COIAB, como vocês podem ver ali no mapa, né? Ela está nos 9 estados de toda a Amazônia. Essa área verde é a área das terras indígenas, né? E essa área amarela são as unidades de conservação. Então, como vocês podem ver, a área verde, onde estão as terras indígenas, também ainda é a área que mantém maior preservação ambiental, né? E aqui, lá embaixo, né, ali no outro mapa, está a região amazônica, vocês veem como ela está ainda bem verde, né? E logo ali acima está um pouco do Maranhão e Pará, onde tem as terras do Maranhão. E logo ali onde está sinalizado, um pouco do amarelo, né? Eu queria frisar aqui a situação do povo Auaguajá, que é um povo do Maranhão, que ainda é seminômade, né? E assim um pouco que isolado. A gente ainda considera como um povo isolado, porque eles vivem basicamente da coleta, né? Então, estão em número de mais ou menos 300 pessoas e que correm sério risco de serem extintos, né? Exclusivamente pela invasão de madeireiros e a expansão do agronegócio. Então, para eles, né, para este povo, Berta, né, é totalmente viável a proposta de REDD, porque eles querem muito que mantenha essa floresta em pé, que se preserve a floresta, né? Porque é da floresta onde eles tiram toda a sobrevivência. Então, toda essa ameaça que eles vivem, né, vem devido a essa falta de políticas que garantam essa sobrevivência, né, livre e natural dentro da floresta. Tá, então, no Maranhão como um todo, apesar de nós termos todas as áreas, todas as terras indígenas demarcadas e homologadas, ainda sofremos muito com esse grande processo de invasão, né, por conta dos madeireiros ilegais, como eu coloquei, né, e a expansão do agronegócio. Até acho que uns 5 ou 8 anos atrás, quando se tinha a garantia da terra demarcada, parecia uma tranquilidade muito grande para os povos indígenas, né? Hoje já não é mais assim. A gente ter apenas a terra demarcada ou homologada não significa que estamos protegidos, porque, como acontece no Maranhão, acho que também não é diferente para o restante da população indígena, né? Nós sofremos grandes ameaças e até assassinatos dentro da própria terra. Então, assim, a gente não tem mais hoje tanta segurança, não temos mais hoje, né, a liberdade de ter uma vida tranquila, de ter uma vida totalmente saudável, né, dentro da própria casa, né, que é mesmo dentro da área demarcada. Então, a gente sofre muito com essa questão das invasões, né, e da expansão do agronegócio. Bom, como disse a Berta ainda, né, assim, eu acho meio que estranho a gente vir aqui, tipo, falar 20 minutos. Agora me deram 30, né, porque meus colegas não vieram.
paga passagem tão caro, uma passagem um absurdo, né? Um hotel caríssimo e restaurante também muito caro, onde paga muito e come pouco, mas mas a gente tem sempre assim esse cuidado, né, de estar controlando o tempo. Mas mesmo assim, apesar de que a gente tem o tempo limitado para falar, acho que a gente ainda fala muito, né? Porque a gente fala e acaba que age pouco, né? A impressão que a gente tem é essa, a gente fala muito e age pouco. Se não controlasse o tempo, acho que ainda seria muito pior, né? Que a gente falaria muito mais. Bom, gente, então, quando eu falo aqui da questão dos madeireiros legais, dos indígenas que precisam da floresta em pé, que precisam de estar lá, de garantir essa sobrevivência, eu não quero colocar aqui os indígenas nessa condição de coitadinho, de incapaz, né, de índio só é índio se tiver pintado, se tiver usando pena, se tiver morando no mato, né? Não é isso, a gente precisa manter sim, acho que precisamos manter a cultura viva, manter as tradições, precisamos manter a relação com nossas origens, precisamos manter essa vida, né, na aldeia, porque é isso que nos faz ser um povo diferente. Mas nós precisamos também acompanhar as discussões das políticas públicas, precisamos também acompanhar todo esse processo de tomada de decisões, porque tudo que se diz diretamente à vida dos povos indígenas, né, nós precisamos estar participando, porque hoje também os povos indígenas como um todo já não aceitam mais que terceiros falem por nós, porque a gente acredita que nós já estamos, né, vivendo e preparados para que nós mesmos possamos dizer o que queremos e como queremos, né? Então, hoje, a gente já precisa mesmo estar participando desses espaços de tomada de decisão. E por isso que acho também importante esses espaços de estar aqui falando no espaço internacional, onde a gente pode estar trazendo a realidade do nosso país, a realidade de nossas aldeias. Ainda ontem alguém perguntou qual que é o benefício, né, de estar fazendo a denúncia nos espaços internacionais. E aí, depois eu nem ouvi a resposta, né? Mas acho que é importante que a gente traga isso aqui, porque às vezes, dentro do nosso próprio país, a gente não tem essas oportunidades de estar colocando de fato, né, a nossa realidade. E às vezes aqui fora a gente tem mais essa oportunidade, né? Lembro que no ano passado eu estive na sede da ONU, em Nova York, e aí eu falava lá para um grande número de pessoas, né? E eu ficava, ai meu Deus, o que eu vou dizer agora para esse povo aqui? Aí falava do avanço tecnológico, falava de muita coisa, tecnologia dos Estados Unidos, tal. E aí eu fiquei, aí me chamaram de repente assim, né? Olha, Sônia, você vai falar um pouco sobre a visão dos povos indígenas, né? E aí eu disse, ai, o que eu vou dizer aqui agora para esse povo, meu Deus? O que eles querem? Vão me condenar? Vão, né? Eu não sabia assim. Aí eu disse, olha, vocês pensam que Nova York é o centro do mundo, né? Vocês pensam que Nova York é o grande centro, e pode até ser o grande centro tecnológico, né? Mas o grande centro do mundo é a Amazônia, porque se acabarmos com a Amazônia, não há Nova York que sobreviva. Então, quando eu falei isso, assim, de repente explodiu, assim, aplausos e tudo, eu fiquei, ai meu Deus, mas o que eu disse? Então, isso, né? Aí depois uma pessoa disse, olha, você é muito corajosa de você estar nos Estados Unidos e você dizer, né, que Nova York depende da Amazônia. Então, eu fiquei assim, realmente, depois a gente começa a pensar, né, que realmente, assim, a Amazônia tem uma visibilidade muito grande. A Amazônia é o que mais aparece, né? Mas eu penso que a gente tem que pensar também, não só na Amazônia, nós precisamos pensar também nos outros biomas de que é formado o Brasil, né? Porque a gente sabe que o Brasil ele é composto, ele é dividido por biomas, né? E aí o que está sempre em evidência é a Amazônia, por todas as riquezas naturais, por toda essa diversidade. Mas acho que os outros biomas também têm que ser considerados e têm que ser valorizados, né? Temos que valorizar a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pantanal, porque todos eles contribuem para esse equilíbrio do meio ambiente, né? Para esse equilíbrio da natureza. Então, todos também devem ser considerados e levados em conta quando se vai construir políticas, quando se vai construir programas para o Brasil.
Bom, então, se falando de desenvolvimento, né, ao longo de toda essa história do Brasil, se fala muito nisso, né, em desenvolvimento. Desenvolvimento rural, desenvolvimento econômico, desenvolvimento tecnológico. E aí, mais para cá, veio se falando muito em desenvolvimento sustentável, né? E aí, logo mais para cá ainda, começou a se falar muito no etnodesenvolvimento. Então, quando se fala do etnodesenvolvimento, aí sim, né? Aí a gente já estaria incluídos aí, né? Porque os outros todos a gente nunca que se via pensar no desenvolvimento como não sei se a Mariane colocou hoje pela manhã, quando falou do Índice de Desenvolvimento Humano, né? E geralmente o desenvolvimento que se tem no Brasil não prevê essa questão do desenvolvimento humano, né? Porque se vê apenas o lado econômico, né? Então, para nós, o etnodesenvolvimento seria esse desenvolvimento aonde cresce todo um conjunto, aonde cresce tudo, né? As pessoas vão junto com esse desenvolvimento. E esse etnodesenvolvimento está baseado principalmente nos princípios da autonomia, do respeito e da autodeterminação, né? Então, para nós, isto seria o etnodesenvolvimento. E aí, quando a gente fala de autonomia, né? O que é essa autonomia? O que é que a gente faz para ter essa autonomia, né? Bom, para nós, ter autonomia é ter o direito, né, ao território, demarcados, homologados, protegidos, né, com segurança. É ter o direito à valorização de todo o conhecimento tradicional e ancestral dos nossos povos. E ter direito também à consulta livre, prévia e informada. Então, assim, a gente teria um etnodesenvolvimento completo, né, que atenderia às perspectivas dos povos indígenas. Como a gente vê, o modelo de desenvolvimento no Brasil está totalmente contrário ao que a gente pensa de desenvolvimento, né? Porque nós temos aí o PAC, esse Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal, podemos dizer que mais especificamente da Dilma, né? Que está totalmente contraditório ao que a gente pensa, ao que a gente quer, né? Então, esse modelo que está aí de desenvolvimento do país não corresponde, né? Não serve para nós, não serve para os povos indígenas, porque não é o modelo adequado que vai garantir a nossa sobrevivência. Então, nós queremos dizer, e a gente sempre diz, né, quando a gente está nesses debates, que nós, povos indígenas, ainda somos vistos pelo presidente popular e democrático, né? Somos vistos ainda como empecilhos para o crescimento do país. E, mais recentemente, pelo ministro das Minas e Energias, Edson Lobão, quando ele disse que vê forças demoníacas que tentam impedir o crescimento do país, né? Então, isso para nós assim, é uma coisa muito que de estar mesmo, de ofensa, né? De ofender os povos indígenas, porque nós não somos contra o crescimento do país, de forma alguma, né? Nós somos a favor do crescimento do país, mas a gente quer crescer junto. A gente quer estar junto e quer que esse crescimento seja para todo mundo, né? Não apenas para enriquecer poucos e empobrecer muitos, né? Então, a gente é favorável ao crescimento do país, mas somos contrário ao PAC, porque é o modelo, né, que a gente sempre reafirma que não serve para nós. Assim como não serve também para toda aquela população tradicional, toda a população envolvente que está ali. Bom, então, com todos esses direitos, né, que a gente colocou sobre o etnodesenvolvimento, é que a gente teria essa garantia, né, essa soberania de sermos reconhecidos como povos diferentes, como populações diferentes. E quando a gente diz que quer ser reconhecido como populações diferentes, não é que a gente quer ser reconhecido e ser valorizado por ser indígena, mas porque a gente é uma população, né, uma boa parcela da população brasileira que contribui muito para a riqueza da sociodiversidade do país, né, a riqueza cultural, a riqueza étnica, né, para toda essa riqueza, essa diversidade que existe no país, que é o que mais faz o Brasil um país bonito, um país diferente, né?
Então, a gente sabe que nós contribuímos para isso, por isso que queremos ser reconhecidos como povos, né? E aí muita gente ainda pergunta para a gente, mas por que você quer ser chamado de povos indígenas e não de índio? Por que chama índio, né, e indígena? Né? Porque, para nós, assim, índio é você colocar tudo no mesmo lugar, tudo no mesmo saco, né? E quanto povos indígenas, traz essa diferenciação mesmo de povos diferentes, porque há uma diversidade entre os povos, né? Somos, no Brasil, né, povos com mais de 160 línguas diferentes, né, e 220 povos que vivem tradições, culturas, formas de vida diferentes. Então, por isso é que a gente sempre, né, prefere, né, e queremos ser tratados de povos indígenas e não de índios. E é isso que nos faz também fazer uma diferença entre terra e território, né? Porque quando a gente fala assim, a terra indígena, a terra, né? Para nós a terra ainda é apenas um pedacinho de terra, um local, uma gleba, uma fazenda, né? Apenas aquele espaço ali onde tem uma privacidade, né? Tem uma coisa ali que tem um dono. Enquanto que território se considera todo um conjunto. E aí entra também a questão da floresta, porque a floresta para nós também é o território, né? Porque tem que se considerar tudo que há dentro dessa floresta, dentro desse território, né? Tem que se considerar os lagos, as florestas, o solo, né? Os animais, os espíritos, né? A história daquele lugar. Então, para nós, tem sempre essa diferença, né? Entre terra e território. Nós preferimos que sejam preservados, que sejam conservados os nossos territórios, né? Porque ali, sim, a gente está colocando todo um conjunto. E aí, essa questão do etnodesenvolvimento, eu quero ressaltar ainda aqui, um ex-relator da ONU, Rodolfo Stavenhagen, né, que ele foi um dos grandes formuladores dessa ideia do etnodesenvolvimento. Ainda na década de 70 já se discutia essa questão do etnodesenvolvimento, né? A gente vê assim que avançou muito pouco, e mesmo que já tenha um pouco dessa discussão, mas ainda não se vê na prática isso, né? Então, esse Rodolfo Stavenhagen, ele saiu ano passado da relatoria da ONU, né? E ele discutiu muito e incentivou para a aprovação da Convenção 69 da Organização Internacional do Trabalho. E contribuiu também ainda na Constituição de 88 no Brasil, né? Onde fez com que aprovasse aquela garantia dos direitos indígenas, né? E isso refletiu também ainda na Declaração da ONU, né? Que foi mais recentemente aprovada. Tá? Então, ele era o relator dos direitos dos povos indígenas e liberdades fundamentais, né? E a Declaração da ONU, ano passado, que os Estados Unidos não assinou, né? Você sabe que 4 países não assinaram a Declaração da ONU, os Estados Unidos foi um deles. Bom, mas, assim, acho muito uma pena, né? Que, com todo esse legado de leis, instrumentos nacionais e internacionais que a gente tem, que garante, que defende nossos direitos, esses direitos ainda não são cumpridos no nosso país, né? E a situação dos povos indígenas fica cada vez mais pior, cada vez mais sofrida, cada vez mais empobrecida, né? E aí a impunidade também que se tem com as ameaças, com a violência, com o assassinato dos povos indígenas, né, ainda é muito grande. Há uma impunidade muito grande, e as pessoas que fazem esses atos de violência fazem porque têm certeza da impunidade, né? Fazem porque sabem que não vão responder por isso. Então, mesmo com todo esse legado de instrumentos aí, né, a gente não consegue ainda ter essa garantia dos direitos preservados. Bom, então, gente, por tudo isso, né, assim, já coloquei que a gente é contra o PAC, né, e agora vai de encontro ao que já foi colocado muito aqui, porque nós, povos indígenas, estamos discutindo um pouco da questão dessas mudanças climáticas, né? A gente já realizou alguns seminários, já discutimos, né? E estamos procurando entender um pouco, porque diretamente as mudanças climáticas têm afetado todas as populações indígenas do país, né? E aí a gente vê que isso é uma questão mundial e está afetando diretamente todo mundo, né? Mas nas áreas indígenas a gente sente isso tanto
na escassez de alimentos, né, na perda da cultura, na perda dos rios, dos lagos. E tudo isso interfere na cultura, por exemplo, porque muitos rituais, muitas coisas que são praticadas dependem de ter tudo isso, né, preservado, de ter os rios, de ter lagos, de ter a floresta, e a gente está perdendo isso com muita facilidade. Como vocês viram hoje pela manhã, aí, as enchentes, né, as queimadas, várias coisas que estão acontecendo, e aí isso tem prejudicado e tem afetado diretamente a vida, né, a vida cotidiana das populações indígenas, né, dentro das aldeias. Ainda esse ano, uma amiga minha dizia, né, olha, hoje, lá na minha aldeia, já deixamos de praticar a cultura da transição, né, do rapaz, a festa dos meninos, porque se fazia dentro do lago. E hoje não tem mais o lago para fazer, né, que fazia na madrugada. Então, hoje não tem mais o lago, porque o lago secou, então a gente parou de praticar isso, porque já não tem mais o espaço natural que seria utilizado para fazer... Ai, meu Deus, quando eu vejo esse papel aí, eu me perco. Eu esqueci o que eu estava dizendo. Então, a gente vê que as mudanças climáticas afetam diretamente as nossas vidas, né? E aí, mesmo com tudo isso, né, a gente tem defendido essa proposta de rede. Então, como que surgiu essa ideia de nós estarmos defendendo a proposta de rede, mesmo sem ter uma visão clara? Lembro que a primeira vez que a gente estava no Senado, eu dizia, mas o que é rede mesmo? Como é que isso funciona? Que a gente fala tanto e vê todo mundo falar, mas a gente não consegue entender, né? A gente não consegue saber o que é isso, né? E aí um explica uma coisa, outro explica outra, e aí a gente fica ainda mais confuso. Mas aí, pelos conceitos que têm se dado, né, a gente diz, não, então, se tem governos lutando para receber recursos de rede, né, se tem fazendeiros, se tem os grandes pecuaristas que estão querendo receber esse dinheiro, por que nós também não podemos receber, ser compensados? Porque nós que sempre prestamos um grande serviço ambiental, né, nós que sempre preservamos, que sempre conservamos, então, é justo que a gente também receba, seja compensado por isso. Por que vai se premiar aquele que sempre desmatou, aquele que sempre degradou? Né? E a gente que estava sempre ali protegendo, como é que a gente vai ficar de fora disso, né? Então, vamos ser a favor do RED, vamos ser. Então, nos seminários que a gente discutiu, né, elaboramos um documento dos povos indígenas da Amazônia, né, onde a gente reafirma essa proposta de estar favorável à rede, né? Só que essa discussão, a gente entende que ela tem que ser discutida mesmo com as comunidades, tem que ter uma consulta ampla, tem que ser uma coisa assim que seja clara para todo mundo, né? De como que vai funcionar. E também que esse recurso, uma coisa a gente tem clara, né? Se a gente consegue receber esse recurso, né, essa compensação, esse recurso ele tem que ser investido em projetos sociais que beneficiem o coletivo, né? Que sejam aplicados, por exemplo, em educação, em saúde, em fortalecimento da cultura, né? Então, é assim que a gente pensa, que tem que ser uma proposta discutida com todo mundo, né? E que venha trazer benefícios coletivos. Não pode trazer benefícios individuais para ninguém. Tá? Então, na nossa carta, a gente ainda vai um pouco mais longe, né? Quando a gente diz que é favorável à rede e também colocamos lá que sejam punidos aqueles países que assinarem o acordo e não cumprirem as metas, deverão receber uma punição por isso. Porque se ele apenas assina, né, e aí não há nenhum castigo para ele, então não vai haver interesse nenhum em garantir, né, em aplicar esses recursos, em investir esses recursos para a redução, né, porque a gente sabe que, apesar de sabermos que o país depende de todo mundo, que o país está à beira do caos, né, mas ainda o que prevalece é o interesse capitalista, né? Ainda, mesmo sabendo, olha, daqui a 2 anos o país vai explodir se a gente não preservar, se a gente não cuidar. Mas se tem, mês que vem, uma proposta ali que vai receber recurso, a gente vai atrás daquele que vai garantir primeiro o recurso.
né? Não está pensando muito em se preservar a longo prazo, né? Se pensa muito nessas coisas imediatas. E com também a proposta de RED, né, quando a gente diz que quer que seja benefícios coletivos, porque a gente não quer, também não somos favoráveis de programas ou de projetos que venha atender assim, urgências, né, que sejam programas pontuais, imediatistas, ou que vai nos tornar dependentes disso. Não queremos também, né, isso, que seja um programa que nos faça dependentes, mas sim, né, alguma coisa que seja de forma complementar e não que seja vista apenas como uma única alternativa, né? Sabemos que as causas das emissões com certeza devem ser combatidas, né? Tem que ser combatidas. Então, quando a Anne coloca, né, que é uma forma complementar, a gente também é favorável dessa forma, né? Que ele seja visto como uma proposta complementar e não como alternativa única para salvamento do planeta, né? Para a salvação do planeta. Então, nós realmente precisamos fazer alguma coisa, precisamos estar junto, porque acho que só o coletivo é que vai conseguir, né? Apesar de que a gente sabe que nem nós aqui, eu acho que nenhum de nós que estamos aqui somos culpados pelo que está acontecendo hoje com o planeta, né? Porque os grandes culpados mesmo são os grandes empresários, são as políticas, né, que não são adequadas para o crescimento, que não são adequadas ao desenvolvimento, né? São os grandes pecuaristas, né? Então, esses é que são, sim, os grandes responsáveis pela situação que está o mundo hoje, né? Mas, no entanto, nós todos temos que pagar por isso. Nós todos estamos aqui agora e nós é que estamos buscando as saídas, nós é que estamos buscando as soluções, porque eles aí, como tá, os países em desenvolvimento estão se recusando a assinar, né, as medidas, a assinar esse compromisso de reduzir as metas, né, de reduzir as emissões. Então, acho muito complicado, porque a gente está aqui discutindo, mas se eles não quiserem, né, nós não vamos sozinhos poder fazer muita coisa, né? E aí eu comparo uma pergunta que meu filho fez um dia desses para mim, né, de 7 anos. Ele disse: mãe, se a gente fechar a torneira aqui em casa, se a gente não sujar o meio ambiente, vai faltar água na casa dos outros e na nossa não vai faltar? Né? Se a gente conseguir economizar aqui em casa, aí nós vamos ter água, né, aqui em casa, ou na nossa casa, e os outros não vão ter. Né? Aí eu dizia: não, meu filho, se faltar, vai faltar para todo mundo. Ele: então por que eu vou ficar sozinho fechando as torneiras, né, e ficar juntando lixo no meio da rua, ficar dizendo, por que eu vou ter que fazer isso, né? Aí eu dizia para ele: olha, nós vamos ter que falar com todo mundo, você vai ter que falar com os coleguinhas na sua escola, dizer que é importante preservar, dizer que a gente tem que contribuir, né, para a preservação do meio ambiente, nós temos que fazer isso. Aí ele disse: ah, mãe, então eu acho que eu não quero me casar. Aí eu dizia: mas por que você não quer casar? Ele dizia: porque eu não quero ter filhos, né? Ele dizia: eu não quero ter filhos. Aí eu: mas o que tem a ver o casamento e filhos? Aí ele disse: não, mãe, porque eu li no jornal, bem assim, né, que daqui a 30 anos vai faltar água. E eu não quero que meu filho passe fome, eu não quero que meu filho passe sede. Então, eu não quero me casar, sabe? Então, eu comparo isso que ele disse para mim com esses países também ricos, né? Que se eles não aceitarem, se eles não contribuírem para isso, para as reduções, então nada vai adiantar que eu proteja, que eu economize só na minha casa, né? Tem que começar também por aqueles que sempre emitem mais, que sempre poluíram mais. Tá? Bom, então, 1 minuto, né, para concluir. Eu quero dizer aqui que nós também somos... Deixa eu ver aqui, que essa parte aqui eu escrevi tudinho, né? Que nós, né, povos indígenas, lutamos para que se sejam aplicadas políticas públicas adequadas, que sejam construídas em conjunto com os povos indígenas, populações tradicionais, considerando os biomas de que é formado o Brasil, né? E que somos também totalmente contrários à construção da BR-319. Então, vamos formar uma parceria, viu, Jorge, para que a gente possa fortalecer esse movimento contrário à construção da BR. Tá? E que sejam também implantadas políticas econômicas sustentáveis
para a floresta e também para a sua conservação. Né? Para nós é importante que se mantenha a floresta em pé. E quero ainda aproveitar aqui o espaço, né, e manifestar o meu repúdio à autorização dada pela FUNAI, né, que é a Fundação Nacional do Índio, para a construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, né, e que, mesmo sabendo que vai causar impactos, né, diretamente, né, impactos ambientais e sociais, mesmo assim foi autorizado e ainda até o dia que eu vim, né, tinha 300 lideranças indígenas lá, junto com toda a população em volta, né, lutando, protestando, manifestando lá, né, tentando impedir a construção dessa usina. Claro que a gente sabe, já foi até colocado aqui, né, que o PAC é uma realidade e eles vão fazer de qualquer jeito, mas a gente precisa também continuar manifestando, porque senão aí é que o negócio piora mesmo, né? Bom, então quero ainda aqui também continuar, né, manifestando o nosso repúdio, a nossa indignação contra o PAC, que esses grandes empreendimentos é uma afronta à dignidade, né, de uma boa parcela da população brasileira. E, por fim, né, dizer que o Brasil precisa sim crescer e que somos favoráveis a esse crescimento, mas ele precisa crescer e levar seu povo junto, né, e não abandonados à mercê da própria sorte. Bom, acho que o meu tempo terminou, né? Eu agradeço a atenção de vocês e me desculpe se eu fiquei muito assim, falando de forma não muito ordenada, mas eu tenho essa dificuldade mesmo de ordenar assim as ideias, né? Mas o importante é que vocês tenham entendido a mensagem. Muito obrigada. E acho que agora vou chamar todos para a mesa, inclusive você, Sônia, então você vai ter que voltar. E vamos chamar todos para a mesa para uma discussão agora ampla, né? Todos os que já falaram aqui. Espero que sejamos menos numerosos do que os que estão na sala, mas vamos aqui nos reunir de novo para um debate geral sobre as questões que viemos tratando até agora. Então, por favor. Eu acho que talvez uma forma de começar seria retomar um pouco uma questão que ficou... Duas questões, eu acho, que da primeira mesa, que pelo menos eu tinha vontade de perguntar na hora e o tempo já não era... de colocar na hora e o tempo não era suficiente. Uma é ainda a questão da 319. Um pouco em relação ao que a Berta havia colocado para o Philip, no sentido das alternativas, eu acho que, neste caso, eu acho que não existem alternativas. Eu acho que há um caso onde não se trata de discutir uma alternativa. Eu acho que é uma obra plenamente sem justificativa e que, portanto, ela deve ser questionada plenamente e sem dizer o que deveria ser, talvez, colocado no lugar. Eu coloco isso e queria relacionar com a questão do RED, daí da última mesa. Me incomoda um pouco a gente discutir alternativas como compensações pelo desmatamento evitado, se a gente não faz o mesmo tipo de questionamento às causas do desmatamento, e aí eu acho que a Berta faz uma argumentação muito que eu partilho. Me incomoda discutir o RED e não discutir a BR-319 e as obras do PAC na mesma dimensão. Isso me incomoda muito, porque é como se nós fôssemos capazes de nos mobilizar para uma questão global e não somos capazes de nos mobilizar para uma questão nacional, que é o modelo que nós estamos, de alguma forma, apoiando, se não questionamos. Então, essa discussão tem essas duas faces. A 319 e o RED, para mim, são duas faces de um problema que nós deveríamos discutir melhor. Porque, é claro que eu não sou contra o RED, mas me incomoda a discussão fora do contexto.
É como se, de repente, nós temos uma salvação num contexto global e não somos capazes de equacionar, ou de pressionar, ou de questionar aquilo que, na prática, está dando origem às pressões sobre a floresta. Queria fazer essa colocação inicial. Muito oportuna. E eu até diria que seria, talvez, possível sair daqui com uma manifestação formal e um arrazoado sobre essa questão da BR-319, que eu acho que é da maior gravidade, né? Gostaria de chamar, quem sabe, a Berta, para comentar isso aí. Comentar. Eu sei que você é contra, mas talvez você queira expandir ou vem cá. Não é para a 319. Acho que a 319 não deve ser feita. Inclusive, no coração. Meu coração, uma flechada no coração. Eu acho que ela não deve ser feita. A 319 não tem menor justificativa. Quando eu digo que tem que pensar em alternativa, não é para a 319. Eu entendi que você tinha falado que De era jeito 319. nenhum. Então, foi bom, eu gostaria de explicar. Entendeu? Eu digo assim, porque tem PACs, tem IRSA, tem... Então, a gente tem que pensar num processo para a Amazônia, numa alternativa de circulação para a Amazônia. Tanto que eu digo, o ideal é a circulação fluvial. Não tem o que vai debater com esta. Esta é a vocação natural da região e merece ser equipada, porque não tem barco que preste, nem a Marinha tem. Coisas absolutamente obsoletas, não é? Então, a circulação fluvial é a circulação por excelência da região. Agora, em casos de amplitude, ou sei lá, de articulação com outros países, se for necessário, você pode pensar na intermodalidade. Então, não era em relação a 319. A 319, de forma alguma. Tanto que eu falei para vocês que no documento do zoneamento estava escrito nem pensar em estrada sequer no coração florestal. E aí veio o Ministério do Transporte e a Defesa pedindo para tirar esse parágrafo. Né? Mas o que estava escrito era isso, nem sequer pensar em fazer estrada no coração. E saiu o parágrafo. O parágrafo eu não sei, porque agora está lá com os... Saiu? Saiu? Não é o EIA-RIMA, não. Não estou falando do EIA-RIMA, estou falando do macrozoneamento. O zoneamento. Bom, então, não sei, eu acho que... Não sei se era isso que vocês queriam que eu falasse, eu acho que lá não deve ser, eu acho que sou pela navegação fluvial. Como eu falei, na área mata aberta pode fazer indústria florestal para barcos, para tudo, né? Pode melhorar muito essa circulação na Amazônia. Algo mais? Fique à vontade para falar o que você quiser fora do tempo. Pois é, agora não tem graça, né? Graça é a gente falar naquele tempo, assim. Estou me lembrando mais de tudo que eu tinha que falar. Era tanta coisa, não estou me lembrando mais. Não, você já falou do RED, então quero mostrar que não tem nada uma coisa a ver com a outra. 319 com o RED é outro papo. Ali não tem que discutir mesmo, a 319, o RED tem. Acho que foi bom esclarecer. Não, foi ótimo, imagina. Mas eu pensei que eu tinha esclarecido, quando eu falei até do que estava escrito, que o transporte... Não sei, não estou me lembrando de outra coisa. Acho que eu estou meio cansadinha. Se é verdade, se eu lembrar... A palavra está aberta. Jorge. Vou acordar o pessoal um pouco. Bem, primeiro eu queria agradecer a todas e todos que colaboraram. Para mim, nesses 2 dias foram muito bons, que consegui
consumi, com certeza, a maior parte do meu tempo refletindo um pouco sobre as alternativas que nós devemos buscar e implementar imediatamente para que a Amazônia possa viver uma fase nova e possa entrar, de fato, nesse novo século. E a gente sair do século que... Parece que a gente não sai desse século passado. Nós estamos lá. Pegando pela 319, e aqui não quero provocar, mas se nós olharmos hidrelétrica, que é um grande projeto, hidrelétrica do Madeira, você vê que ali já tem um esforço que muda bastante o tipo e a modelagem de grandes hidrelétricas na Amazônia no século passado e desse século. Você usa uma tecnologia que eu digo que reduz bastante os impactos ambientais. Cota de cheia de rio, um tipo de turbina bulbo que fica na água, aproveitando a velocidade do rio, sem grandes quedas. Mas quando a gente... Eu estou falando isso do Madeira, não é para polemizar, mas quando a gente pensa transporte, eu acho que a gente não avançou nada ainda. O desenho, a modelagem de transporte na Amazônia é tão atrasado quanto era 20 anos atrás. A 319 é a reprodução de algo que a gente sabe que não dá certo, né? E o pior, numa região onde ela, de alguma maneira, perde a necessidade, porque tem uma hidrovia, ela é paralela a uma hidrovia, é só olhar no mapa. Então, é uma falha dupla, porque, primeiro, que não vale o argumento de romper com o isolamento, porque não tem isolamento. Tem transporte aéreo, que é muito eficiente na Amazônia, que são longas distâncias, e se a gente quer encurtar essa distância, o transporte aéreo é eficiente, é uma coisa importante, precisa ampliar mais a malha aérea, porque também ele é um pouco mais compatível com um menor impacto ambiental, do ponto de vista de uma intervenção territorial. E você tem logo a hidrovia, que disputaria talvez com ferrovia, mas a hidrovia, por ser parte da região, ela tem uma vantagem comparativa tremenda. Então, a 319 está errada sob todos os aspectos. E dificilmente alguém consegue fazer um estudo de viabilidade econômica dela, mostrando a necessidade dela, a não ser capricho, interesse político paroquial, porque, se for nacional, já também não alcança. O que eu queria pôr aqui dois aspectos. Um, falando que eu acho que é uma coisa que nós devemos considerar nesse século agora, que está tendo uma mudança de comportamento nos consumidores. Você veja o filho da nossa companheira, que acabou de... Um filho dela fazendo um papel de consumidor, querendo discutir, vem cá, como é que fica a água, como é que não fica a água. Estou falando de alguém que vive lá na Amazônia, nas condições que nós vivemos. Então, está tendo uma mudança de comportamento bastante importante, na minha percepção, no padrão de consumo nosso. Alguns já estão praticando um novo padrão de consumo, outros, teoricamente, estão absorvendo, outros estão com preocupação. E isso, eu acho que passa a ser um aliado quando a gente tem a discussão de uma economia nova para biomas complexos como a Amazônia. Então, isso, acho que, se a gente leva em conta, pode ser um aliado importante. Pode ser um aliado importante. Estou falando isso, e depois eu espero lembrar um último detalhe que está envolvido um pouco do RED e outras coisas, que é uma tese que eu tenho para que a gente possa ter também uma remuneração direta a partir do uso de recursos naturais na região. Por exemplo, eu tenho defendido, junto a algumas autoridades do governo, e todas recebem bem, mas não implementaram, que, por exemplo, uma hidrelétrica do Madeira, se resolver, vamos supor que a gente consiga ter um arranjo que resolva ou minimize os impactos ambientais, a gente possa ter um aproveitamento de um potencial de um recurso nosso, que é um recurso hídrico. Então, de alguma maneira, a Amazônia passa a ser algo que se vincula mais diretamente ainda com o desenvolvimento do país. Então, isso eu não acho ruim, eu acho bom. Não é só assim, não, nós temos que preservar a Amazônia porque isso... Não, mas nós podemos usar alguns recursos que a Amazônia dispõe para o país melhorar, e aí eu digo, e as populações locais? Como é que a gente podia melhorar também? Eu acho que qualquer empreendimento, resolver da parte do impacto ambiental, a parte social que possa ter, e também tendo viabilidade econômica, eu acho que a gente tinha que ter, nesses empreendimentos também, um outro elemento, uma outra variável, quer dizer, como as populações locais se beneficiam também desses empreendimentos.
Eu tenho defendido que acho que o Estado de Acre e Rondônia deveriam ser sócios por conta do uso de um recurso que é o nosso rio. A gente tem lá o Abonã, que forma ali. Então, se a gente tivesse uma participação, você teria ali uma fonte de recurso também, sem prejuízo dos royalties que Porto Velho pode receber, sem prejuízo da gente dirigir uma parte desses recursos para que não aconteça como acontece em outras regiões, que os royalties estão ali, mas é uma coisa desgarrada e termina que vira pagamento de funcionário público, vira uma série de outras coisas. Então, para mim, esse é um aspecto interessante que a gente podia ampliar sempre e transformar a remuneração no uso de recursos, sejam eles quais forem, as concessões de florestas públicas, que é uma modelagem interessante. Por que não também ter um X que você faz uma remuneração direta para as populações que vivem lá ou naquela região? Você pode, inclusive, fazer... Isso era um aspecto. Aí vou voltar aí para o último, que é em relação à mudança de comportamento. Então, uma coisa simples, o Mauro trouxe a história do feijão, lá de Cruzeiro do Sul. Nós estamos nos deparando um pouco com isso. De fato, eu sou um traficante de feijão lá de Cruzeiro do Sul. Então, agora teve o aniversário do presidente Lula, o que é que eu levei? Uma cestinha com 9 variedades de feijão lá de Cruzeiro do Sul, a farinha e tal, e a Marisa, a esposa do presidente, adora e me pede. Quando eu vou a Paris, lá que está o Bustani, que é o embaixador do Brasil lá, eu clandestinamente passo com uma sacola de feijão e farinha lá de Cruzeiro do Sul, porque é o melhor que eu posso passar para agradar essas pessoas que estão muito felizes de receber e comer aquilo. Mas aí eu estou fazendo um tráfico também nacional, já que o Ricardo apresentou a discussão com o Mauro Almeida, do feijão. Por acaso, eu estou tentando estabelecer uma cadeia de consumidor e produtor. Eu já fiz algum tráfico de feijão para o Alex Atala, que é, de longe, o mais famoso dos chefes de cozinha no Brasil, né? Ele tem um dos restaurantes mais caros em São Paulo. Então, uma maneira, às vezes, que eu fui convidado lá, porque é muito caro, mas eu como muito bem quando eu chego lá, e eu levo uma sacolinha de Cruzeiro do Sul com feijão, porque ele trabalha também a especiaria de melhorar, de transformar numa especiaria um produto bem natural, produzido lá no Alto Juruá. E o Alex, então, absorveu bem isso. Ele, aliás, abriu um outro restaurante agora, próximo do Dom, que a tese do outro restaurante é basicamente o seguinte: ele faz arroz, feijão e bife. Ele falou que está tendo algumas dificuldades nos primeiros 6 meses, mas os granfinos de São Paulo já estão querendo variar um pouco e vão gastar dinheiro para comer arroz, feijão e bife. Isso está virando uma coisa interessante, é um conceito novo. E aí ele chegou para mim e falou: Jorge, eu preciso que você me faça a conexão com o cara que fornece o feijão lá. Porque você traz uma sacolinha ou outra. Eu já provei, é ótimo. Eu estou imaginando que um bom negócio para ele, Ricardo, será o seguinte: quando a gente tiver, de fato, a diminuição dessa diversidade lá, e a chegada, e a ampliação da diversidade com a chegada de coisas de fora, eu acho que o Estado pode mediar um pouco isso em coisas que são interessantes. A gente não pode deixar que o mercado resolva isso só. Eu acho, sinceramente, se tratando de Amazônia e de alguma região, pode dar muitos problemas. Aliás, vai dar problema. E nós temos que encontrar a nossa forma. No caso do feijão, por exemplo, eu tenho certeza que ele tem mercado. Ele pode ser colocado. Agora, se não tiver uma mediação do poder público nesse processo, com uma definição, com assistência técnica, com aquilo que já colocaram aqui hoje, e construir uma cadeia nesse feijão, que hoje ele não tem, eu acho que a gente pode perder tudo. Mas o Alex, por exemplo, ele já está interessado. Imagino eu que ele que resolveu radicalizar e fazer o arroz, feijão e bife, se ele disser o seguinte: agora eu tenho 10 tipos de feijão aqui, para te servir, todos que vêm lá da Amazônia, são feijão muito vinculado com o meio ambiente, é um produto absolutamente natural. Eu acho que ele vai pôr um valor agregado nesse feijão e vai vender por uma boa nota lá em São Paulo. O que nós precisamos é fechar essa cadeia. Não pode ser uma coisa, como a professora Berta coloca muito claramente. Ou a gente dá um grau de organicidade nessa história e cria cadeias produtivas na Amazônia, ou então nós vamos ficar vivendo em função de peninhas. Então, acho que, no caso do Acre, nós estamos vendo esse desafio de começar a viver isso. E aí, Ricardo, eu acho que o Mauro tem razão quando ele coloca um pouco isso, que nós podemos identificar alguns temas. Eu, particularmente, tenho defendido, e o que as teses apresentadas pela professora Berta aqui, eu acho que
ainda bem que estão confirmando o que a gente está tentando. Por exemplo, na Floresta Aberta Acreana, nós estamos implementando fortemente indústrias florestais, como disse aqui o Esmeralda. Nós estamos com uma fábrica, a maior fábrica de piso da Amazônia hoje é lá no Acre. E, lamentavelmente, é uma fase que nós estamos vivendo. Eu vi falar que essa universidade aqui foi feita pelo Rockefeller. Tem outras que foi feita pelo governo. Lá no Acre, a indústria mais importante de piso, as duas foram feitas também pelo governo, só que o governo não quis administrar e nem acha que tem competência. Fizemos uma concessão e empresas privadas hoje administram, vão pagar para nós, vão devolver uma parte do dinheiro, mas a gente está tentando acelerar um processo de industrialização da região. E a indústria de piso nossa está indo muito bem, como a indústria de preservativo, e agora a gente já está com a modelagem de pôr mais pelo menos 2 outras, e aí a gente criar um polo imediatamente, rápido, que absorve mão de obra das cidades, como eu falei da fábrica de compensado, que tem 500 pessoas trabalhando. Quem? Pessoas da periferia de Rio Branco que agora trabalham, têm carteira assinada diretamente, e fora as que trabalham direto. E isso agrega um valor tremendo, e dá uma vantagem comparativa para nós sermos da Amazônia. Agora, se nesse meio tempo tem uma discussão sobre venda-vento, né, que o mundo está colocando de compensação, eu sempre fiquei um pouco preocupado quando você põe a área indígena e entra uma série de outros fatores, mas eu acho que nessa fase agora que nós estamos vivendo, nós temos que trabalhar, discutir um pouco isso, fazer ajustes, fazer correções, mas, essencialmente, aquilo que foi dito aqui pela professora Berta, de novo, nós não temos uma proposta e temos algumas ações quase que individualizadas, seja de governo, de entidades ou de setores da sociedade, mas uma proposta para a Amazônia que possa colocar tudo esse aprendizado que nós acumulamos, toda essa visão que a gente já consensua, né, possa colocar isso para funcionar no século que a gente está agora, que a gente começou agora. E um evento como esse, eu acho que, de algum jeito, ele colabora com isso. Porque ele colabora, ele não tem uma pretensão de fazer isso, mas ele colabora, porque ele começa a reunir e a gente começa a entender que a gente precisa, de algum jeito, pôr as políticas públicas ou a política, o modelo de desenvolvimento da Amazônia nesse século agora. E tirar do século passado, que acho que ainda estamos lá no século passado. Felipe, depois o... Eu quero me inscrever. Manela. Depois. Deixa eu voltar um pouco para o que a Marie provocou sobre a 319 e o RED, etc. É mais ou menos o que eu falei na palestra, da inconsistência entre fazer 319, etc., e, ao mesmo tempo, o governo dizer que quer diminuir 62% de desmatamento, presumivelmente só com fiscais de IBAMA, etc. Mas também, fazendo só com rede, não consegue. Se continua fazendo estradas como se fosse sem consequências. Agora, com relação a como a rede vai participar, vai influenciar esse total de desmatamento e de emissão global no mundo, depende muito de quanto é o compromisso que é concordado, uma coisa que está, daqui a poucos dias, entra em negociação. E esse faz parte das coisas que foram mencionadas por várias pessoas aqui, da complementaridade de rede com as outras coisas. E acho que está tendo uma confusão no uso desse termo, porque tem vários sentidos. A Sônia falou que precisa ser complementar no sentido de não ser assim, o único fonte de renda, essa ideia de que pessoas vão ficar na rede recebendo dinheiro fazendo nada, ninguém tá querendo isso. Mas a Manuel estava querendo, né? Mas pouco, não? Gostar da aposentadoria. Mas a grande parte do uso do polêmica sobre isso no debate sobre carbono é complementar os outros compromissos, quer dizer, os países ricos, e ser complementar de
reduzir X as emissões da queima de combustível fóssil. E daí, acordado isso, aí em cima disso, vai ter uma outra diminuição do desmatamento nos países tropicais, mas que não ia contar contra essas emissões dos países industrializados. Quer dizer, não ia ser um comércio onde deve para vender crédito de carbono por reduzir o desmatamento que pode compensar contra a emissão dos outros países. Esse realmente é um grande ponto de debate, etc., sobre essa aí. E fica chamando de complementaridade. E eu acho importante explicar que é natural que se tenha diferentes posições sobre isso. No momento, é natural que tenha, mas que a posição do Itamaraty não é natural, nesse sentido. Mas, no caso, na Europa, é quase um dogma assim, de que esse é terrível, não pode ter venda de carbono, etc. É uma coisa que tem que ser mantida à parte. Tanto os governos quanto grandes ONGs com base europeia, como o Greenpeace, por exemplo. Mas, esse é lógico lá. A ideia é que tem que fazer toda a redução das emissões dentro de casa, dentro de cada um desses países, como se fosse parte da justificação moral, etc., por causa dos pecados históricos. Mas o problema é que é muito mais caro fazer a redução das emissões, assim, o triplo assim, do custo por cada tonelada de carbono. Então, se faz tudo dentro de casa, desse jeito, os países simplesmente não vão concordar em reduzir tanto a emissão total, porque vai ser muito caro, ninguém vai comprometer a quebrar a economia do país completamente. Então, se você... isso se coloca na pele de um político na Europa, vamos dizer, na Alemanha. Aí entra um bando de ambientalistas e diz que a Alemanha tem que gastar 10% do PIB para combate ao efeito estufa. Pode dizer, tudo bem, então vamos fazer uma fábrica de cataventos, nós vamos fazer fábrica de placas solares, nós vamos refazer a fábrica do Opel, dos carros, para fazer carros ecológicos, etc. e tal. Tudo isso cria emprego e renda lá na Alemanha. Agora, se ele diz, tudo bem, vamos mandar esse dinheiro para o Brasil para parar com o desmatamento, isso não faz nada para a economia da Alemanha. Então, vai ser contra, mesmo que tenha o triplo mais de benefício para o clima. É natural. Então, o Brasil tem que brigar para conseguir esse recurso e não ficar cortando o valor que a floresta tem. São duas coisas diferentes. Uma é a questão dos condicionantes, de quem vai receber dinheiro, etc., que realmente tem que resolver. Outra coisa é de negar o valor e dizer que uma tonelada de carbono, em vez de valer 10, ele vale 2. Aí você está cortando o valor que poderia ser usado para todos esses problemas que a gente vem falando aqui. Então, é muito importante que seja com base do valor real do carbono no combate ao efeito estufa, e não apenas uma compensação dos custos e oportunidade. Quer dizer, compensar aquele pastagem vagabundo que teria sido naquele lugar se fosse desmatado, que é muito menos valor do que o valor de carbono que está nas árvores, que é muitas vezes mais do que isso. Então, esse é um debate fundamental e todo esse debate de complementaridade que está rodando agora, que vai chegar na briga final daqui a uns 3 semanas. Talvez. O Ricardo, depois você. Eu queria tocar aqui em 3 questões, quer dizer, começando aqui da mais fácil. Quer dizer, essa história de que
Eu acho que é muito importante a gente ter uma transferência de renda para quem toma conta da floresta. Eu não encararia isso como não fazer nada, porque vamos pensar da seguinte maneira: o que fazem os militares que estão na fronteira? Eu podia argumentar que eles não fazem nada, e que, na verdade, eles são pagos para não fazer nada e ficar tomando conta da fronteira. Da mesma maneira, aquelas pessoas que estariam, em princípio, tomando conta da floresta, e, enquanto tomam conta da floresta, tem uma pequena agricultura e alguma atividade extrativista, elas estariam tomando conta da floresta e, portanto, essas seriam a sua atividade, né? E seriam pagas adequadamente para fazer isso, da mesma maneira que um militar é pago para tomar conta da fronteira, e da mesma razão que os militares têm acesso à boa educação e à boa saúde, elas também teriam acesso a uma boa educação, a uma boa saúde e períodos de férias em outras partes do Brasil que elas pudessem escolher. Bom, isso seria uma questão. A segunda questão que eu queria chamar a atenção é que, apesar da Berta estar sempre falando para a gente das opções, eu acho que, no caso da BR, ela, quando fala do coração da Amazônia, aí ela não está falando das opções. Aí ela está tentando falar de que não tem alternativas, de que não tem... quer dizer, o ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte: no caso do transporte, não adianta a gente ficar falando não, tá certo? Porque vamos pensar da seguinte maneira: o que aconteceu com Boca do Acre? A BR chegou em Rio Branco, fizeram um puxadinho de Rio Branco até Boca do Acre. Eu não sei qual é exatamente aquela cidade que fica ali no Madeira, mas vamos supor que seja o Humaitá, não sei se a minha geografia está certa. Mas se o Humaitá fica acima de Porto Velho pelo Rio Madeira, não é possível que o Humaitá vai dizer o seguinte: a BR chega até Porto Velho, não vai chegar até aqui. Alguma hora a BR vai chegar em Humaitá, e depois de chegar em Humaitá, vai ter alguma coisa mais para cima que vai puxar a BR de novo. Ou seja, o que nós temos que pensar é o seguinte: se eu tenho populações, né, espalhadas pelo coração da Amazônia, essas populações, se elas vão ter progresso, elas vão precisar, como a gente já falou, tá certo, de serviços que tem que chegar nela, e aí tudo bem, serviço de saúde, o serviço de educação para chegar de avião, não tem problema nenhum. Agora, essas populações, elas cada vez mais, elas vão estar produzindo o feijão, ou a farinha, ou alguma coisa que precisa ser retirada de lá, porque ela quer comprar televisões e outros produtos. Ou seja, ela vai ter que produzir alguma coisa, que vai ter que sair de lá para ela receber alguma coisa. Se nós não tivermos uma proposta positiva de como energia elétrica vai chegar nessas regiões, como que comunicação vai chegar nessas regiões, e como um transporte minimamente razoável vai chegar nessas populações, a estrada vai acabar chegando nessas populações. Ou seja, você tem que ter uma proposta efetiva de como você vai conectar essas populações, porque se a gente não conectar essas populações, quer dizer, eu vivo discutindo com o pessoal do Acre a situação do Alto Juruá, quer dizer, Jordão, ou Alto Juruá, e aquela parte toda de Santa Rosa do Purus e etc. Se nós não tivermos uma maneira de conectar essas populações, ou elas vão estar fadadas a serem pobres, ou nós vamos ter que acabar criando alguma estrada que vai chegar a elas, tá certo? Então, eu acho que é muito importante, além da gente barrar a construção dessas estradas, porque são totalmente irracionais no curto prazo, a gente pensar de como a gente vai garantir essa conectividade, e eu não estou muito seguro que a gente consegue garantir apenas via avião e, em certo sentido, fluvial. Quer dizer, a gente tem que demonstrar que isso vai ser adequado
para as ambições dessas populações, em que medida essas populações vão exigir alguma coisa a mais, você vai ter que ter uma estrada de ferro que passa por ali, ou não. Quer dizer, você vai ter que garantir que você não está decidindo por eles, né? E o terceiro ponto que eu queria fazer, um pouco motivado pela história do feijão, primeiro sugerir que o restaurante seja arroz, feijão, farofa e bife, né? Porque uma boa farofa ia ajudar, o pessoal de Cruzeiro do Sul ia agradecer a inclusão da farofa. Já está lá. Tá bom, então ele já entendeu isso, e aí Cruzeiro do Sul agradece. Agora, quando eu estava discutindo a questão eu acho que o grande problema da integração, né, é que é difícil você imaginar o progresso sem a integração, a troca de produtos, né? O problema todo é que essa troca de produtos, esse primeiro contato, como a história toda mostra, esse primeiro contato sem a intervenção do governo é sempre problemático para algum dos lados, ou às vezes até para os dois. Então, na minha crítica e na minha discussão com o Mauro, eu não estava tentando argumentar de que a participação do Estado não é fundamental nessa integração. Então, eu acho que a integração de Cruzeiro do Sul vai requerer uma grande e cuidadosa intervenção do Estado. Mas dizer isso é a parte mais fácil. A parte mais difícil é saber como fazer isso e que hora parar. Porque essa história toda do feijão de Cruzeiro do Sul pode não ter valor econômico nenhum. Pode, na verdade, ser uma peça de museu, tá certo? Para você botar lá e, na verdade, você vai olhar, todos os feijões são muito parecidos, quer dizer, o gosto é muito parecido, e, na verdade, a vantagem econômica disso pode ser muito pequena, pode ser gigantesca, pode ser muito pequena, tá certo? Então, a questão toda do Estado é que, como o Estado é todo poderoso, ele tem a capacidade, às vezes, de pegar alguma coisa que é completamente ineficiente e perpetuar. Então, a questão é como é que eu vou... Não é isso que a gente quer fazer. Quer dizer, não é isso que a gente quer fazer. A gente quer aproveitar aquilo que Cruzeiro do Sul tem de melhor e que tem valor para o resto da humanidade e estimular. A gente não quer, vamos dizer, preservar alguma coisa que não tem nenhum valor, exceto um valor histórico, cultural e etc., que a gente pode preservar por algumas outras medidas e numa escala muito pequena. Então, a questão toda é como que você cria intervenções públicas que respeitem alguma racionalidade econômica. E eu acho que esse é um dos grandes dilemas para o Acre hoje. Inclusive, na celebrada fábrica de preservativos que a gente apresentou aqui, me preocupa o fato de que o único cliente da fábrica, pelo que eu entendo, é o Ministério da Saúde, hoje, se eu estou certo, não sei se eu estou certo. Mas se hoje o único ou o grande consumidor dessa fábrica é o Ministério da Saúde, me deixa preocupado. Quer dizer, se no início era o único, eu entendo, é uma estratégia de implantação, meu único cliente inicial é o Ministério da Saúde, tudo bem. Mas se eu tenho dificuldade de diversificar esse meu único cliente... Não, mas não é uma coisa específica. O Brasil é deficitário na produção de preservativo, consome mais de 1 bilhão e só produz perto de 300 milhões. E o governo tem um programa de distribuição gratuita. Então, a do Acre e mais as outras fábricas não dão conta de atender aquilo que o governo precisa. Sim, mas eu digo assim... Tá, mas eu, mesmo assim, eu, se fosse o Acre, ia dizer o seguinte: ótimo que vocês têm esse déficit gigantesco, legal, mas eu quero testar minha competitividade. Então, eu não quero vender 100% para vocês, porque a hora que mudar alguma coisa, vocês enlouquecerem aí, eu não conheço o mercado. Então, eu gostaria de não só estar vendendo, eu até botaria uma cota para o governo, dizendo assim: eu só vou vender 75% para você, porque eu quero ter 25% de contato com o mercado. Então, eu gostaria de estar vendendo pelo menos 1/4 da minha produção para o mercado doméstico,
ou até internacionalmente, para ter conhecimento desses outros e até poder conversar com o governo e dizer assim, ó, a minha você vai comprar mais cara, cara, porque, olha só, o mercado estou vendendo no mercado por tanto, entendeu? Eu posso até botar uma pressão no governo para ele poder vender mais caro, mas se ele é o único cara que compra de mim, vai depender só da minha negociação. Obrigado. Manuel, então. De repente eu entro... a Beca estava antes? Não, Não. depois. De repente eu entro no feijão também. A questão do valor, Ricardo, é muito difícil determinar um valor antes de conhecer. Isso é o primeiro ponto. O segundo é que a diversidade em si tem valor. Eu acho que isso enfim, é algo que já é bem conhecido justamente da área agronômica. Até gostaria que a Tatiana dissesse alguma coisa sobre isso, mas o próprio fato da diversidade dentro dos cultivares é um valor em si, porque permite, entre outras coisas, renovação, se houver peste, permite, enfim, novas possibilidades se houver algum problema com a variedade principal, que é aquele feijão que se compra em qualquer supermercado. Há outras possibilidades se houver uma base genética muito maior, né? A conservação on-farm, da qual nós estávamos falando, tem uma vantagem ainda suplementar, que é o seguinte: ela esses cultivares coevolvem com as pragas. Ou seja, aquele germoplasma que é depositado no banco nunca vai mudar, mas aquele que está no seu lugar de origem está em permanente evolução e coevolução com os agentes que o atacam. Então, há uma evolução nesse germoplasma. Então, há um valor intrínseco na diversidade, independentemente se aquele feijão em particular é melhor ou pior do que os outros. Há um valor intrínseco, e eu acho que isso é uma coisa extremamente importante que ainda não está, talvez, completamente no mercado. É mais um desses casos de mercado incompleto. Eu queria voltar a um ponto que eu achei que foi extremamente importante e que não foi, a meu ver, suficientemente desenvolvido. Falou-se muito aqui de uma tecnologia e ciência do século XXI. Eu diria até do século XXII, eu acho que a gente deveria estar pensando. Nós não detalhamos o que entendemos por aí. Eu acho que, por exemplo, quanto à tecnologia, não há dúvida que, graças à internet, a distância para alguns itens foi abolida. Distância para certo tipo de informação, para transferência bancária, acabou. Não existe mais essa distância. Existe distância para outros produtos, né? O feijão, justamente, tem que percorrer um certo caminho. Eu acho que a proposta que ontem o Ricardo levantou, que ele não chegou a falar no púlpito, mas estava no seu paper, de se especializar em serviços à distância, né? E de se especializar em pesquisa, eu acho que é do maior interesse, porque justamente se beneficiar do fato que foi abolida a distância da informação, né? E que, portanto, não existe mais, não se é mais remoto quanto à informação, né? Agora, eu acho que também a gente tem que avançar um pouquinho nos arranjos, justamente, institucionais, para promover não só esses serviços, mas também pesquisa e inovação, que também foi muito falado, mas a gente não detalhou. Se o Francisco Bianco tivesse conseguido vir, ele provavelmente estaria contando para vocês o que os Achaninkas estão fazendo. E os Achaninkas são um caso muito interessante, por várias razões. Quando foi? Faz uns 8 meses, sei lá, uns 8 meses mais ou menos, ou talvez... Enfim, no meio daquela confusão da Raposa Serra do Sol, eu fui convocada para uma conversa no Ministério da Defesa, né? E ouvi um discurso
que é um discurso de meados do século XX, vamos dizer assim, de um coronel que estava lá e que me disse aquelas coisas de sempre. Os índios estão empatando, né, estão atrapalhando o progresso, são uma ameaça à soberania nas fronteiras, etc., etc. E eu tirei os Achaninka do bolso, né, carta dos Achaninka do bolso, e disse, olha, coronel, eu acho ao contrário que eles deviam, que certos grupos indígenas estão prestando serviços de fronteira. Os Achaninka tinham acabado de denunciar a invasão de madeireiros peruanos, né, que daí o exército foi lá e expulsou, né, foram os Achaninka que avisaram, que detiveram os madeireiros peruanos. E eu disse para o coronel, o contrário, devia dar uma medalha para os povos indígenas da fronteira que estão fazendo esses serviços, né? Aí, então, esse é o discurso do meados do século XX, né? Mas agora vamos passar para o século XXI. Justamente, os Achaninka são um excelente exemplo. E realmente lamento muito que o Francisco não esteja aqui, por várias razões. Primeiro, eles estão negociando com créditos de carbono. Eles estão recuperando áreas degradadas em frente a Marechal Thaumaturgo. Eles estão com um centro de pesquisa e treinamento em frente a Marechal Thaumaturgo, com dinheiro privado, que eles conseguiram da Vox Populi, e mais alguém? Do Ibope, enfim. Do Ibope, enfim. Então, enfim, um dos dois. E estão dando um exemplo, digamos, de interesse na pesquisa e na inovação. E até na extensão, porque eles estão dando aula para seringueiro e estão dando aula para quem quiser ir lá para o Yorencantame. Tá certo? Então, acho que E o mesmo Francisco, eu tive várias conversas com ele quando a gente estava planejando a malfadada Universidade da Floresta. Por quê? Vocês sabem que essa Universidade da Floresta foi pensada de um modo e acabou de outro, né? Mas quando a gente era um centro de pesquisa avançado, isso era um dos componentes, isso desapareceu, né? Era um centro de treinamento na floresta, né? Isso, tá, enfim, mais ou menos, e era uma universidade que usar os alunos, digamos, a pesquisa do centro de pesquisa para formar os alunos da universidade. Então, era um efeito, digamos, cascata, de certa maneira. Bom, quando eu conversei com o Francisco sobre isso e sobre as oportunidades que isso dava para os Achaninka, que podiam mandar alunos para a universidade ou para fazer pesquisa junto enfim, para serem formados como pesquisadores, e ele disse, olha, francamente, não tenho muita certeza se eu quero isso, não. Porque, do jeito que vocês estão propondo, isso é o melhor caminho para tirar gente da nossa aldeia. E, então, nós queremos um outro esquema. Nós queremos um sistema em que... E aí nós conversamos... Bom, não vou entrar agora em todos os detalhes, mas nós conversamos longamente sobre maneiras de juntar digamos, o conhecimento tradicional na aldeia, valorizando, e a possibilidade de pesquisa de ponta, por exemplo, sobre secreções de animais peçonhentos, né? Coisa que é uma vocação óbvia de Cruzeiro do Sul, onde abundam os animais peçonhentos. E aí, isso era uma base de entendimento. Ou seja, havia interesse, sim, dadas certas condicionantes, em fazer um centro de pesquisa avançada com os índios. Uma beleza, só que eu acho que isso é século XXI. E esses índios têm internet, eles se comunicam por internet. Quer dizer, os Achaninka estão dando um exemplo de que isso é perfeitamente possível. Quando eles estavam discutindo como é que chama? Créditos de carbono, o pessoal do campus avançado, que se tornou o campus avançado da UFAC em Cruzeiro do Sul, né, estava discutindo que não tinha dinheiro para ir de barco até Thaumaturgo. Então, quer dizer,
eram 2 patamares completamente diferentes, né? Então, acho que a gente tem que levar a sério essas possibilidades e ir para frente, e não pensar em termos de meados do século XX. Eu acho que seria muito bom que a gente pudesse avançar essa conversa e chegar a casos concretos, né? A experiências concretas. Sim. Por favor. O feijão? Está gravando. Não, só ressaltar, nesse caso, a gente está falando várias vezes de como que os mercados não funcionam direito e a gente tem que ter a participação do setor público, que eu acho que é muito importante, essa parte de Cruzeiro do Sul é muito importante, mas o exemplo que você está chamando a atenção é mais preocupante, porque o fato é que a construção de uma Universidade da Floresta de padrão internacional, que vai permitir você ter o turismo científico que a gente estava falando no Juruá, não tem nada a ver com o setor privado. A nossa incapacidade de ter isso hoje funcionando é uma falha do setor público, tá certo? Em vez, quer dizer, é muito fácil você transformar a possibilidade de uma universidade de primeira linha se transformar numa universidade muito simples. Isso, numa cidade de Cruzeiro do Sul, é muito fácil. Você fala, eu estou em Cruzeiro do Sul, logo eu vou ter uma universidade que vai ensinar algumas coisas tradicionais e não vou ter a qualidade que eu precisaria ter para criar um monopólio local ali de alguns professores que tomam conta da universidade. Eu perco essa oportunidade. Mas isso, o que você está descrevendo, no fundo, é uma falha do setor público de conseguir implementar uma atividade que poderia desenvolver enormemente a região de Cruzeiro do Sul, né? Sim, concordo, foi uma falha do governo federal, nesse caso. Mas não estávamos falando só de mercados, né? Não. Ou então não estou entendendo o teu... Não, estou só dizendo que, quer dizer, nem todas as falhas são... quer dizer, eu estou dizendo que o setor público tem que ser... nessa tentativa de desenvolver a Amazônia, né, o setor público ele tem que ter uma dupla dificuldade. Uma dificuldade, ele tem que reparar todas as falhas do mercado. Mas, além disso, ele tem que se dar conta de que ele é cheio de falhas, né? E, portanto, ele tem que estar atento para as falhas do mercado que ele tem que dar conta, que é o feijão, garantir que a farinha... a gente estava discutindo a loucura que a farinha de Cruzeiro do Sul, que é famosa em tudo que é lugar, você não tem um representante em Rio Branco, ou pelo menos eu acho que você não tem um representante em Rio Branco que vende a farinha nem de Cruzeiro do Sul. Quer dizer, a farinha de Cruzeiro do Sul não tem um representante em Rio Branco, tem? Não sei. Sei lá. Mas eu digo o seguinte, você tem umas falhas aí que são claramente umas falhas de mercado que o governo tem que tentar reparar. Agora, o próprio governo tem umas falhas problemáticas que ele tem que reparar também, né? E eu acho que, nesse caso, de você ter serviços ligados à pesquisa, ao conhecimento no Acre, é uma falha interna ao próprio governo, tá certo? Que eu não atribuiria apenas ao governo federal, mas é alguma falha que a própria sociedade acadêmica brasileira podia estar reclamando disso, e o Estado do Acre podia estar reclamando também de como que uma universidade dessa é apoderada por alguns poucos professores, né?
Quer comentar? Berta? O Ricardo tem toda a razão. Eu, quando se fala do coração florestal, eu não quero ser flexível, não. Coração não pode ter alternativa nenhuma. Não pode passar uma estrada no coração florestal. Tem que ter circulação fluvial mesmo, hidroavião, sei lá, Zeppelin. Acho que a gente tem que inventar, tem que inovar, meus queridos. Vocês que são jovens aí, mas por que não? Eu não estou brincando, não. Tem que pensar em inovar alguma coisa para a Amazônia ligada a isso, ao transporte fluvial e ao transporte aéreo. E, se possível, juntar os dois no Rio, entendeu? Então, no coração, não quero conversa. Inclusive, o Jorge falou que... Eu tinha dito isso, né? Do ponto de vista da logística, qualquer projeto de hidrelétricas deveria ter uma parte planejado para ficar no local. E aí você lembrou o caso da concessão de florestas. Não no coração florestal. Eu sou muito sectária, eu sou contra. Eu já falei isso para o Serviço Florestal Brasileiro, no negócio de zoneamento, já teve guerra também. Eu acho que o coração florestal não se deve, no coração, dar concessão para a exploração de florestas. Isso deve ser na mata aberta. A mata aberta que você pode replantar floresta. O coração florestal, árvore de 150 anos, como é que você faz uma concessão que tem que recompor em 30 ou 40? Você quer me informar se isso é possível? Está entendendo? Acho que o coração florestal... Pode ser que eu esteja exagerando, eu estou até falando com vocês aqui, porque é uma coisa muito de sentimento meu. Eu acho que a mata densa não deve ser mesmo para isso, para fármacos. Está entendendo? O extrativismo, cadeias produtivas avançadas, modernas, para fármacos. Vendo a questão da saúde pública no Brasil, tremenda, podia muito bem olhar para isso. Então, eu acho que não deve dar concessão florestal na mata densa. Não, aí, por isso que eu estou dizendo, aí eu não estou sendo dada alternativa. Imagina se eu ia querer uma estrada cortando o meu coração, nem pensar. Então, eu acho que a concessão tem que ser na mata aberta, onde é possível replantar, onde é possível fazer a indústria florestal madeireira, inclusive plantando e replantando, tá certo? E não na mata densa. Mata densa é serviço ambiental e extrativismo, com cadeia produtiva avançada. Então, isso foi uma guerrinha também em Brasília, com o serviço florestal, está todo mundo mobilizado. Eu fiz e larguei para lá, agora não sei como é que vai ficar. A outra coisa que eu queria aproveitar, Manuela falou a questão do desenvolvimento, naquela hora que me provocou, e eu queria dizer o seguinte: eu, no momento, eu estou gostando, estou utilizando, porque acho que concorda com o que eu penso muito, os trabalhos do Douglass North sobre a nova economia institucional. Né? Pode ser que depois eu veja coisas que eu não goste, mas, no momento, eu gostava. E o que ele diz? Ele diz o seguinte, imagina o que ele diz, tem uma obra, um prêmio Nobel, quem sou eu, primo, né? Mas, enfim, ele diz o seguinte: não são os hospitais e as escolas que são que trazem o desenvolvimento. Hospital, escola e tudo que tem aí de shoppings e tudo, eles são o desenvolvimento, são a expressão do desenvolvimento, não são eles que trazem o desenvolvimento. Eles já são o resultado do desenvolvimento. E o que está na base do desenvolvimento? É a questão institucional. Né? São as instituições, no sentido de quê? De ter uma organização eficaz. Organização eficaz. É isso que ele dá como base do desenvolvimento. Organização econômica eficaz, organização social eficaz. E, para isso, são fundamentais as instituições, que ele chama de regras do jogo. As instituições são regras do jogo.
E as organizações são os jogadores. Então, por que me atrai o Douglas North, essa visão do desenvolvimento que eu estou usando no zoneamento ecológico econômico da Amazônia Legal, que eu quero ver não como um instrumento de gestão, mas como um instrumento de mudança institucional, trazendo novas regras do jogo. Para o quê? Para organizar, com pelo menos um pouco mais de eficiência, a base econômica e social da Amazônia. Estou fechando agora o que eu não consegui falar, porque não tinha tempo. Está entendendo qual é o raciocínio? Né? Então, eu acho isso muito interessante. Temos que ter as regras do jogo claras, não é? Daquilo que pode ser, que nós queremos para organizar eficazmente a economia e a sociedade da Amazônia. É isso. É isso. Aproveitei para responder, viu, Manuela, que você me perguntou naquela... Também. Tatiana? Alguém mais quer se inscrever, que nós vamos passar para a rodada final? Anne? Manuela me pediu falar um pouco da questão da biodiversidade, principalmente em relação à questão da conservação on-farm, que eu entendi que você estava querendo falar. Na realidade, o Brasil, principalmente a Amazônia, tem uma riqueza imensa em relação a essa conservação. Quer dizer, nós temos todas... tive que dar uma palestra lá no Senargem, no início do ano, e fiz um resgate da viagem, das viagens e da realidade da Amazônia, acumulando ao longo do tempo essa riqueza, essa biodiversidade dessas espécies, tipo o feijão local, também a mandioca, que é nativa, né? Você vê que, além da diversidade já natural, você tinha a diversidade de povos na região, todas as expedições e o que veio da África, enfim. Você vê uma riqueza imensa e, na realidade, a gente está muito carente de instrumentos e de interação, de arranjos nessa linha, principalmente nessa linha de on-farm, né? Você estava comentando também da necessidade, como as iniciativas estão vindo até por ministérios não esperados no assunto. E eu acho que uma das questões que a gente poderia sair daqui é algum caminho nessa linha. Eu acho que algum caminho na questão de arranjos, pelo menos de alguns assuntos que nós estamos trabalhando aqui. E esse poderia ser um assunto, né? Eu acho que, como finalização de um evento como esse, eu acho que tem um considerável número de pessoas e até essa expectativa do que esse grupo está fazendo em Chicago, em relação a questões que estão na Amazônia, eu acho que um olhar distante, mas com esse tipo de perspectiva, esse eu acho que era um assunto que nós poderíamos tentar resgatar numa organização melhor. Nós estamos tratando de coisas mais intrínsecas, imediatas. Em relação a esse mesmo material, nós estamos, nesse momento, com a questão de mudança climática, isso toma outro tipo de dimensão. Se você olhar hoje em dia o Brasil, pela própria geografia dele, para algumas espécies, nós, com o melhoramento convencional e com o material que nós temos nesse momento, pela própria diversidade do país, nós temos material para alguma coisa ligada à mudança climática. Material na sua forma direta, quer dizer, o milho do Nordeste, que já está servindo no Sul, porque no Sul já está mudando um pouco a temperatura, e está ficando seco, o Nordeste já está servindo para o Sul. Se nós entrarmos no nível de genes, a situação é muito mais complexa e mais rica nesse sentido, porque nós temos várias expressões nesse material que são pouco conhecidas do ponto de vista não apenas de características de paladar, mas fortemente de tolerância a extremos climáticos que estão aí. Quer dizer, fora o que a gente já conhece dessa biodiversidade, tem muita coisa que nós não conhecemos e que merece ser conservado. Então, acho que esse é o encaminhamento para a final. Anne?
acho que minha fala também é muito mais de uma ansiedade sobre quais serão os encaminhamentos daqui, né, desses nossos 2 dias em Chicago, discutindo sobre desenvolvimento, Amazônia, populações tradicionais e o que a gente acha que pode ser o século XXI, né, da Amazônia. Eu, na realidade, vou falar bem rapidamente sobre tópicos que eu aprendi, na realidade, esses 2 dias, né? Eu acho que coisas bem marcantes que ficaram para mim foram aquelas 2 palavrinhas que, para mim, se combinam e que representam a Amazônia no século XXI, que é a economia florestal, né? Eu acho que isso foi um consenso quase de todos os palestrantes e colocado como vamos dizer, como o pote de ouro, aquilo aonde a gente quer chegar e o que a gente quer atingir, né? Acho que, a partir daí, da gente vislumbrar que queremos uma economia florestal para a Amazônia, a gente precisa que as pessoas, em geral, os brasileiros, aqueles que vivem na Amazônia, nas áreas urbanas da Amazônia, comecem a enxergar a floresta de uma forma diferente, valorizem a floresta, né? Não só pelo seu produto material, que a gente dorme, que a gente come todo dia, que é a madeira, né? Ou a água que a gente toma e que está relacionada à floresta, mas também os serviços abstratos que a gente sente, né? Mas ainda não faz a ligação. No caso, a evapotranspiração, o carbono, a biodiversidade, etc. Eu acho que, dentro dessa valorização, a gente está num processo de valorização cultural também da Amazônia, né? Acho que ficou muito claro na fala da Sônia o que ela colocou de toda a luta indígena e todos os direitos indígenas que foram adquiridos ao longo desse tempo. E hoje a gente tem uma visibilidade muito maior, né? E um espaço de expressão muito maior das populações indígenas e populações tradicionais também. Então, eu acho que a gente falou muito sobre valorização do povo da Amazônia, né? E do povo da floresta. Acho que, nesse sentido, também, foi muito bem colocado na primeira mesa a questão da importância das cidades e dos mercados locais. E a Berta falou super bem, né, sobre isso. Então, eu vejo que o fortalecimento das economias locais, né, é fundamental para que a gente possa pôr em prática essa estratégia de uma economia realmente florestal, regional forte, né? Por fim, eu acho que a última coisa que eu consegui aprender aqui, que ficou muito forte na minha cabeça, foi essa questão de equidade dos serviços, né? Eu acho que, se a gente conseguir prover um sistema em que as pessoas, os moradores da Amazônia, tenham equidade nos serviços, né, que deveriam ter por direito, e aí aqueles que todos sempre falam, saúde, educação, né, garantia de transporte, etc., eu acho que a chance da gente realmente fortalecer essas economias locais é maior. Então, não sei, eu acho que esses foram os elementos que eu consegui. Faltou na realidade, que é a questão tecnológica, né? E eu acho que já foi bem falado pela Tatiana e pelo Mauro. Enfim, eu acho que foram esses elementos que eu consegui aprender, e aí eu realmente fico ávida por saber sobre os encaminhamentos daqui, né? Se a gente vai ter uma carta, um texto, como é que vai, assim, isso tudo que a gente conseguiu aprender, como é que a gente vai poder levar para frente e é isso. Obrigada. Nós queríamos sugerir que outras pessoas que quisessem dar sugestões de encaminhamento também se inscrevam.
porque essa seria agora, né, a nossa rodada final. Gostaria de enfatizar alguma coisa que a Berta falou por último, que me chama muita atenção, que é a questão da organização eficaz. E isso acho que está muito ligado à questão de inovação, porque acho que a gente não quer uma inovação do tipo, vamos deixar a mandioca estocada, depois de 6 meses alguém encontra e fala assim, nossa, aqui está a inovação em que nós conseguimos lidar. E, então, é uma questão muito estruturada. E eu acho que, ao mesmo tempo, eu olho muito o caso do Japão. Eu não imagino os japoneses, culturalmente, sendo extremamente inovadores ou criativos, mas a organização eficaz permite que a estrutura ajude no melhoramento, seja do processo, seja da inovação e da estrutura. Então, eu só queria, assim, acho que como uma coisa veio à cabeça como contribuição, e acho que tudo depende um pouco também do contexto. Eu moro em São Francisco, então a gente respira muito, diariamente, essa questão de inovação, empreendedorismo. E, nesse processo de um pouco busca também interna, eu tive contato com uma organização que, na verdade, é um anexo do consulado suíço. É uma parceria entre as universidades, junto com as empresas e o governo, que está lá em São Francisco, olhando a questão da inovação. Eu acho que, traçando um paralelo, não precisa estar em São Francisco, pode estar em Manaus, pode estar em Belém, pode estar em qualquer centro em que se identifique, mas uma coisa que acho que foi a Mari que colocou muito forte são as parcerias. E eu acho que as parcerias precisam existir. E, como ponto final, uma coisa que chama muita atenção, quando a Sônia comentou, e a gente quase não discutiu, é que é um benefício não pessoal. Não é assim, eu vou ter um pagamento direto à minha pessoa, mas sim uma retribuição de como isso pode contribuir para a sociedade. Então, não é quando ela trouxe essa iniciativa, no meu entendimento, não foi uma iniciativa assim, como é que o governo vai conseguir beneficiar? Não. Dentro desse meu beneficiamento do serviço do meio ambiente, como é que nós nos estruturamos também? Então, é uma parceria dentro da comunidade e uma parceria junto com o governo e, muitas vezes, uma parceria junto com o mercado ou empresa, né, como você quer colocar desse ponto de vista. Então, os painéis foram muito, muito bons, acho que para trazer o legado, o histórico. E eu acho que, na minha percepção, o futuro está muito em cima da inovação, mas eu acho que é uma inovação estruturada. Acho que não é uma inovação da gente sentar e falar a gravidade agora caiu uma maçã na cabeça, nossa, Newton, agora eu tenho a inovação da gravidade. Eu acho que é uma coisa muito mais estruturada, dos cientistas continuarem estudando, de ter a estrutura para continuar. Tá. Eu queria, então, agora, tinha me inscrito antes, só para fazer uma fala final. O que me parece é que a capacidade que tem o Estado de atrair pessoas, né, e de movimentar uma máquina para produzir uma hidrelétrica é surpreendente. Essa mesma capacidade, ela não é direcionada para o planejamento da Amazônia. O planejamento. Porque as obras, ou, digamos assim, o planejamento da Amazônia segue a lógica das vantagens de grupos. Esse é um tipo de planejamento que perdura na Amazônia, mesmo depois de todos esses anos pós-governo militar. Acho que uma coisa que que cria um pouco uma perplexidade, talvez em grande parte das pessoas que estão aqui, é o fato deste modelo, tão estruturado, não ter sido estruturalmente modificado na gestão Lula. Eu acho que esse é um sentimento que partilhamos, porque era um pouco a expectativa de revisão do modelo militar que acabou não acontecendo. Então, as pessoas migram, e estão migrando para a BR-319 nesse momento, por uma ação governamental explícita de atração de pessoas, e não o que significa margens que deixam abertas a partir do planejamento de criar do PAC. São decisões governamentais, né? É diferente, por exemplo, da estrada que liga Cruzeiro do Sul a Rio Branco, que tem uma ocupação histórica de 100 anos.
de uma 319 que não tem essa ocupação histórica, ela é provocada artificialmente por uma dinâmica de planejamento voltada para grupos de interesse. No caso, grupos de interesse, pessoas, que não são grupos pequenos, localizados, quase paroquiais, que determinam o futuro da floresta, né, num processo de decisão que passa por esses interesses. Então, eu acho que essa mesma capacidade de fazer uma hidrelétrica, essa mesma capacidade, nós não conseguimos fazer essa máquina virar numa outra direção. Então, acho que não chegamos no século XXI, e aí, nesse sentido, essa discussão que nós fizemos aqui, ela é tão rica e tão importante, tão estratégica, que nós deveríamos ser capazes de reproduzir esses espaços de reflexão na Amazônia, ou em Brasília, no Brasil, ou seja, espaços de reflexão que trazem a diversidade de perspectivas, né? Porque eu acho que essa foi a riqueza desse nosso seminário, quer dizer, todos que vieram aqui trouxeram análises e opiniões muito peculiares, baseadas nas suas experiências. E eu acho que uma coisa que está clara já é que esse espaço criado para a organização do evento, um espaço virtual criado para a organização do evento, é um espaço que poderá ser alimentado com os papers que ainda não foram entregues e que precisam ser entregues, aqueles que ainda não fizeram, eu sou uma, tem que concluir o processo para que esse espaço seja um espaço alimentado pelos papers, pela gravação, né, por todo esse conteúdo que foi gerado e que pode, aí eu não sei, é uma questão que a Manuela e o centro, né, tem que ver em que medida isso deveria gerar uma publicação. Mas eu só queria encerrar, Manuela, resgatando um pouco, Mauro, nosso modelo original. Talvez um esforço conjunto de formatar uma discussão como essa, na Amazônia, que era o nosso objetivo original, com a diversidade das lideranças, dos movimentos sociais e de grupos de pesquisa e inovação e da iniciativa privada, que é um segmento hoje de ponta em algumas áreas na Amazônia, e isso é muito importante, porque eles estão criando a inovação e a diversidade que o poder público não está fazendo. Eu acho que valeria a pena um esforço de tentar, quero me colocar à disposição para ajudar a organizar, como foi essa nossa parceria aqui, para um desdobramento que seria um espaço de discussão semelhante a esse, com um formato parecido com esse, na Amazônia. E, quem sabe, a gente amadurece isso por uma rede maior de interação da Amazônia do século XXI, que eu acho que foi também o tom, né, da passagem para o século XXI. Para mim, Manuela, só para encerrar de verdade, se queríamos convidar, já tinha falado isso para o Jorge, se nós conseguíssemos que o Jorge dissesse a opinião dele a respeito da BR-319, num espaço público, na convocação, digamos, de uma inteligência amazônica, eu acho que esse seria o passaporte para o século XXI. A gente conseguir interferir na decisão da 319 é o passaporte do século XXI, porque nós estaríamos virando uma página dizendo não é assim que queremos, é dessa outra forma que tem que ser. E isso poderia ser, realmente, poderia fazer uma grande diferença. A Manuela havia sugerido que nós poderíamos fazer uma declaração, né, sobre a 319 especificamente, ou outros temas que pudessem ser considerados relevantes desse evento. E eu acho que essa poderia ser mesmo digamos, um pronunciamento que poderia ser endossado pelos participantes, a expressão do que foi discutido aqui, e que poderia ser realmente endereçado ao presidente da República e à ministra-chefe da Casa Civil e aos políticos como uma manifestação de um grupo de pessoas que, né, têm o compromisso e a coerência, porque as pessoas que estão aqui são pessoas que têm uma história
não são pessoas que estão se pronunciando pela primeira vez, são pessoas que têm realmente um background de vivência, de experiência na Amazônia. Eu acho que isso seria realmente interessante. É um documento que pode ser colocado no próprio site da conferência para ser assinado, né? A forma operacional, não sei como é que nós poderíamos fazer, mas... Josh está lá. Nós E a temos publicação tem que falar também, Manuel. Quanto à publicação, o Josh, isso é mais simples. Quer dizer, eu acho que, pelo que o Frutuoso, o Josh e a Juliane me disseram, tudo o que foi dito aqui e que foi filmado vai estar disponível no portal do Centro Latino-Americano. Então, esse material vai estar disponível e os textos também. Eu tenho uma pergunta aqui para vocês, que é sobre o encaminhamento dessa declaração, se é que estamos todos de acordo que deveríamos fazê-la. Caso sim, acho que está havendo um monte de manifestações. Se estão todos de acordo, como é que faríamos? Eu acho que tem que... Eu acho que temos que ter uma pequena comissão de redação, que nós podemos sugerir que sejam os nossos jovens estudantes, que acho podem... Que não. Não? Não? Senão será o quê? Muito radical? Não? Não, eu acho que é uma declaração muito simples. Que somos contra a BR-319. Somos contra a BR-319 e consideramos que ela obsta, digamos, a passagem da Amazônia para o século XXI. A passagem como você muito bem disse, ela obsta para a passagem de um novo modelo para a Amazônia que o país deseja. Precisamos, então, convocar alguém que vai ouvir essa nossa mensagem. Não sei, é difícil escrever assim uma frase, mas eu acho que mais ou menos resume o que a gente... Você anotou? Então, se vocês concordam que essa é a mensagem, nós redigimos essa mensagem e vamos encaminhar como uma declaração final da nossa conferência. Com os nomes dos participantes. Os nomes dos participantes. Se todos eles concordarem. E com o encaminhamento às autoridades e à opinião pública, lógico. Jorge, você concorda para você? Perfeito. Nós queríamos chamar o Dane para a mesa, para fecharmos este encontro. Eu farei o voto de clausura, mas... Queríamos também chamar o embaixador João Almino para a mesa, para o fechamento desse encontro. Queríamos agradecer, antes de mais nada, novamente, muitíssimo, aqueles que trabalharam tanto para o êxito disso aqui, nomeadamente, como se diz na minha terra, Josh, Frutuoso e Juliane. Meu agradecimento ao pessoal do Centro Frutuoso, Josh, Juliane, é grande. De parte de todos, não seria possível sem o seu esforço. Também aos tradutores, que tanto labutaram para fazer possível um encontro interlinguístico. Translators. E, claro, a todos vocês, do público, os ponentes. Não vou fazer nenhuma declaração formal, nem palavras, nem vou, na verdade, pronunciar palavras de encerramento. Apenas dizer o seguinte, que, como representante do governo brasileiro aqui, se esse encontro me encaminhar o texto dessa moção, eu, com muito prazer, posso encaminhá-lo também oficialmente ao Itamaraty. Muito bom. Uma lembrança, todos estão convidados, o público, tanto como os participantes,
uma recepção que começa agora lá embaixo no primeiro andar no Swift Commons. E aí acho que talvez um vinho pode emanar a conversa.